A paz do Senhor, queridos. Você conhece a história de Agar? A mulher que Deus viu no deserto. Está lá em Gênesis, no capítulo 16, verso de 1 ao 16. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava, Tu és Deus que me vê. Isso está no verso 13 do capítulo 16 de Gênesis. Eu quero com essa mensagem te mostrar um Deus que vê a nossa aflição. Eu quero te mostrar um Deus que ouve o nosso clamor. Um Deus que nos encontra até no deserto que atravessamos. Olha, queridos, existem desertos que escolhemos e existem desertos para os quais as circunstâncias nos empurram. Agar conheceu os dois. Gênesis 16 começa dentro da casa de Abraão. Deus havia feito uma promessa a esse patriarca, mas aí os anos estavam passando e o filho da promessa ainda não havia nascido. Então Sarai, sua esposa, cansada de esperar, decidiu encontrar uma solução humana para aquilo que Deus havia prometido realizar. E Agar, a sua serva egípcia, foi colocada bem no centro desse plano. No início, a solução pareceu funcionar. Agar concebeu, deu à luz. Mas aí aquilo que deveria resolver um problema criou outros problemas. Agora, desprezo, acusações, conflitos, sofrimentos. Foi isso que Agar ela começou a experimentar. E lá no verso 6 do capítulo 16 diz: Agar foi duramente tratada por Sarai e decidiu fugir. Observe como a sua situação muda repentinamente. No momento ela estava numa casa, agora está num deserto. No momento ela estava cercada de pessoas, agora estava sozinha. Carregava um filho, mas não sabia o que seria do seu futuro. Fugia de Sarai, mas estava prestes a ter um encontro com Deus. O comentário ressalta justamente que Agar saiu sem rumo certo, mas o Senhor foi ao encontro dela. A história de Agar nos ensina que Deus continua presente mesmo quando nossas decisões, as decisões de outros e as circunstâncias nos conduzem a lugares que jamais imaginávamos. Acompanha comigo um pouco da história de Agar e os momentos dessa mulher no deserto. Eu volto já. Amém? Voltei como prometido. Agar fugiu para o deserto. Agar fugia de uma dor que ainda não estava resolvida. A Bíblia diz lá no verso 6, Sarai a afligiu e ela fugiu da sua face. Agar saiu de casa, mas a situação que a feriu continuava sem solução. Vamos aprender aqui. Escute bem. Nem toda distância significa cura. Agar, ela fugiu para um lugar que não era para ela. Tanto que, quando Deus pergunta, de onde vens e para onde vais? Está lá no verso 8. Agar, queridos, ela sabe dizer de onde está fugindo, mas ela não apresenta um destino. Tanto que o Senhor ordena, lá no verso 9, torna-te para a tua senhora. Agar está fugindo de uma dor que poderia levá-la a uma dor ainda maior. Carregando um filho, sozinha, ela estava no deserto ao caminho de Sur, está lá no verso 7. E fugir parecia aliviar a sua dor, a dor daquele momento. Mas isso poderia colocá-la diante de perigos ainda maiores. Entenda bem, há fugas que aliviam a dor de hoje, mas aumentam a dor de amanhã. Um conselho para você. Por favor, meu irmão, não deixe que a dor decida o caminho que Deus deve dirigir. Agar, ela foi encontrada no deserto. Ela foi encontrada pelo Deus que se importa com os aflitos. Lá no verso 7 diz assim: o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto. Agar havia saído ferida e sozinha. Mas olha, ela não estava esquecida. Quando ninguém foi atrás dela, Deus foi ao seu encontro. Agar,
ela foi encontrada pelo Deus que socorre os necessitados. Agar, serva de Sarai, de onde vens, para onde vais? Verso 8. Deus conhecia seu nome, Deus conhecia sua história, Deus conhecia a sua situação. No deserto, ela descobriu que a sua necessidade não passava despercebida diante do Senhor. Ela foi encontrada pelo Deus que nos traz de volta ao seu propósito. O Senhor, ele diz assim: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Verso 9. Deus não a encontrou apenas para consolá-la. Deus a encontrou também para direcioná-la. O Senhor interrompeu a sua fuga. O Senhor mostrou a ela o caminho de volta. Olha que coisa maravilhosa, e eu me deleito com isso. Deus nos encontra onde estamos. Mas o seu propósito não é só nos consolar, é nos conduzir para onde devemos estar. Permita que Ele transforme seu deserto em lugar de reencontro, de direção. Agar, queridos, ela conheceu Deus que havia no deserto. Deus viu a sua aflição. O anjo faz uma declaração quando ele diz: o Senhor ouviu a tua aflição. Está lá no verso 11. Agar poderia estar longe de todos, mas a sua dor não estava escondida de Deus. Tanto que, meu Deus, o menino receberia o nome de Ismael. Você sabe o significado de Ismael? Significa Deus ouve. Ou seja, o Deus que viu sua fuga também ouviu a sua aflição. Deus lhe propôs um caminho de humilhação. Quando ele diz assim: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Lá no verso 9, a gente precisa entender isso aqui. Há um mistério. A resposta de Deus não foi simplesmente tirar Agar daquela situação. Primeiro, queridos, ele tratou seu coração e depois ele pediu submissão. O que é que eu aprendo com isso? Que às vezes queremos que Deus mude imediatamente nossas circunstâncias pelo lado de fora, enquanto Deus primeiro quer trabalhar em nós. Eu vou afirmar, Ele não irá trabalhar nas circunstâncias pelo lado de fora, enquanto Ele não trabalhar em você pelo lado de dentro. Agora Deus lhe faz promessas. Olha o que Ele diz: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Verso 10. Interessante que Agar chegou ao deserto sem saber o que seria do amanhã. Mas agora, ela saiu dali carregando uma palavra de Deus para o seu futuro. A aflição não seria o último capítulo da sua história. Foi então que Agar, ela fez uma declaração linda. Lá no verso 3 ela diz: tu és o Deus que me vê. Ela entrou no deserto carregando uma aflição, uma dor, e saiu carregando uma promessa. Amados, quando Deus nos encontra no deserto, descobrimos que Ele vê a nossa dor. Ele trata o nosso coração e continua tendo propósitos para a nossa história. Eu vou encerrar. Agar entrou no deserto ferida, fugindo e sem saber para onde estava indo. Mas foi justamente ali que ela teve uma das maiores experiências da sua vida. No deserto, Agar descobriu que quando fugimos, Deus ainda sabe aonde nos encontrar. Quando sofremos, Deus ele vê a nossa aflição. Quando não sabemos o que será do amanhã, Deus ainda tem promessas para o nosso futuro. Agar, ela chegou ao deserto pensando que estava sozinha, mas saiu dali dizendo: tu és o Deus que me vê. E o mais importante, ela carregou consigo uma lembrança permanente. Ismael, Deus ouve. Talvez você esteja atravessando o seu próprio deserto. Quem sabe uma dor que ninguém conhece nem entende.
Quem sabe uma situação que você não sabe como resolver. Um futuro, um amanhã que parece incerto. Mas olha, o Deus de Agar continua sendo o mesmo. Ele nos vê, ele nos ouve, ele nos encontra, ele nos direciona. Não permita que a dor determine o seu destino. Ouça a voz de Deus. Volte aos seus propósitos. Permaneça debaixo da sua direção. Porque até no deserto, você continua debaixo dos olhos do Deus que te vê. Quem sabe essa angústia será justamente o ponto de encontro com Deus. Saúde e paz. Em nome de Jesus.